Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o KNSC, o fundo da Quineia que investe em certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs, tem um pouquinho de cotas de FIIs também, e ele tem aqui uma característica de ter operações atreladas ao IPCA e ao CDI, então é um fundo misto. Quero comentar aqui com vocês sobre as atualizações do fundo e também sobre as perspectivas. Será que esse fundo vai diminuir um pouquinho a exposição em CDI, tendo em vista que a gente tem aí um possível corte da Selic no segundo semestre? Ou não, o fundo tem uma alocação estrutural? Quero conversar um pouquinho sobre isso com vocês. Então vamos lá. O fundo tem um PL aqui de 1,2 bilhões, valor patrimonial R$ 90,49, cota mercado R$ 90,99. O fundo ainda negocia com um pouquinho de ágio. Número de cotistas acima de 94 mil, último dividendo R$ 1,05 por cota, tem uma liquidez super tranquila, como todos os fundos da Quineia, são sempre gigantes, né pessoal? Então 2,86 milhões. E aqui a gente tem as taxas médias da carteira. Taxa média de IPCA mais 8,04, uma taxa bem interessante, né? E o CDI de taxa média CDI mais 3,63, uma taxa bem legal também. Posição ao final do período. Então, ao final de maio, o fundo apresentava alocação em relação ao seu patrimônio de 106,3% em ativos-alvo, 1,8% em LCI e 2,1% em outros instrumentos caixa. Então, a gente vê aqui que o fundo está alavancado, como a maioria aqui dos fundos da Quineia. Daqui a pouquinho a gente conversa sobre isso. A parcela investida em CRIs em IPCA corresponde a 65,3% do PL do fundo, remunerados à taxa de IPCA mais 8,04 ao ano e com duration de 5,2 anos. Já o montante investido em CRIs em CDI representa aqui quase 40% do PL, a um yield de CDI mais 3,63 e um prazo médio de 4 anos. Resumindo, pessoal, então o fundo hoje tem 65,40, tá? Basicamente essa divisão. Lembrando que passa de 100 porque tem essa posição alavancada. A questão é, a gente sabe que a Selic vai ter um corte de juros agora no segundo semestre, muito provavelmente, né? A gente não consegue cravar, é tudo muito volátil, mas o mercado está precificando dessa forma. Então, eu estou curioso para saber aqui qual que vai ser a movimentação da Quineia nos próximos meses. Será que eles vão começar a investir um pouquinho mais em IPCA ou eles vão manter no CDI? Olhando o histórico do fundo, eu não acredito em grandes movimentações abruptas. Então, mês a mês a gente vai ter que olhar, e eu vou trazer vídeo para vocês, essas margens, tá? Tanto do IPCA quanto do CDI, se vai estar nessa faixa de 65,40, mas eu não duvido que pelo menos um pouquinho eles reduzam dessa exposição no CDI, porque as oportunidades em alocação em operações no IPCA, nos últimos meses com o CDI tão alto, elas ficaram muito evidentes, e essa janela com a queda do CDI vai começar a se fechar. Então, os gestores, eles surfaram um CDI alto, os gestores que têm fundos que investem, né, em operações atreladas ao IPCA e ao CDI, eles surfaram o CDI pagando bem, só que em determinado momento as operações em IPCA estavam pagando muito em relação ao seu risco-retorno, justamente porque estava todo mundo querendo no CDI. Então, para compensar o IPCA, as taxas tinham que ser melhores ainda. E essa janela, como eu disse, ela pode estar se encerrando. Então, não duvido que aconteça uma última corrida para pegar essas taxas atrativas, digamos assim, no IPCA. Então é algo interessante para a gente acompanhar. Pessoal, se estiver gostando do conteúdo, como sempre, peço like, se inscreva no canal. Conto com a ajuda de vocês para chegar a 2.000 inscritos. Estou tentando postar vídeo aqui todos os dias sobre os mais diversos fundos, beleza? Distribuição de dividendos, como eu falei, R$ 1,05 por cota. Destacamos que, olha que interessante, optamos por não distribuir a geração total de rendimentos do mês, que foi de 1,013 por cota, de forma que a reserva acumulada não distribuída alcançou o valor de 0,40 centavinhos por cota. Então, o fundo gerou 1,13, distribuiu 1,5, então acumulou mais 8 centavinhos. Reserva essa que a gente vai olhar daqui a pouco, vai ser muito interessante para o fundo continuar mantendo um rendimento elevado, mesmo com a queda do CDI. Outro ponto, o fundo ele conta aqui com 40% em alocação em CDI, e ainda assim não sofreu tanto no mercado secundário. Então é interessante a gente ter fundo na carteira, para quem quiser
ter uma alocação estrutural em CDI, então você pega um puro sangue, em IPCA você pega um puro sangue. Mas a vantagem de ter um híbrido, digamos assim, que pode surfar esses dois indexadores, é que quando você confia na gestão, e aí você tem que confiar mesmo, a cotação não sofre tanto, justamente porque o mercado já está esperando aqui que essas reservas auxiliem na distribuição, que também o gestor vale quase que artesanalmente, né? Moldando a sua carteira para surfar os ciclos. Então isso é bem interessante de observar. Taxa de 1,20 não a taxa de performance. Aqui o gestor deixa bem claro, então para quem estuda, que eu sempre falo, se antecipa ao mercado, consegue uma rentabilidade melhor e merecida, né? O Copom decidiu pela manutenção da taxa Selic em 13,75. Nesse cenário, a rentabilidade do fundo deve continuar a ser beneficiada no curto prazo, dado o volume de sua carteira pós-fixada e expectativas de redução da taxa Selic apenas para o segundo semestre. Já na parcela em IPCA, continuamos a esperar uma geração de resultados sendo impactada positivamente por uma inflação controlada e positiva nesse ano, como é previsto pela mediana das projeções do IPCA do relatório Focus do Banco Central em 2 de junho, que aponta para o indicador fechando o ano em 5,69. Aqui, pessoal, tem dois pontos. O IPCA de fato veio até mais baixo do que o mercado esperava, então isso vai ali na linha de correção, né, monetária, gerar menos para o fundo, basicamente é isso. Porém, um IPCA muito alto e descontrolado, você vai ter um rendimento excelente se a operação pagar. Se ficar muito alto o IPCA por muito tempo, ali o devedor ele não vai ter fôlego para pagar. Então, uma inflação controlada, apesar do rendimento poder ser um pouco menor, você tem muito mais saúde naquela carteira financeira, naquela carteira de investimentos. Então, a gente tem que sempre olhar, como eu falo, relação risco-retorno. Não é só receber bem, talvez receber um pouco menos, mas receber aquilo com segurança, né? Enfim, para uma melhor orientação dos investidores, destacamos que os CRIs atrelados à inflação presentes na carteira refletem aproximadamente as variações do indexador de IPCA referentes aos 2 meses anteriores à apuração dos resultados. Tá? Então isso aqui é interessante para a gente fazer algumas projeções. Você olha qual que é a inflação e consegue projetar ali o dividendo para 2 meses depois. Operações compromissadas reversas. A exposição atual do veículo neste tipo de passivo financeiro é de aproximadamente 10,2% do PL, patamar considerado adequado pela equipe de gestão. Para mim também está no limite. Mais do que isso, só se realmente compensar, se a gestão fizer um estudo e comprovar aqui através dos relatórios que está compensando. Porque para mim, tá, pessoal, passou muito aqui de 10%, esbarrando ali nos 15%, a relação risco-retorno já começa a ficar desbalanceada, você começa a ter um risco muito alto para um retorno não tão compensatório assim. Tá? Isso na minha linha de investidor, de raciocínio e de estudo. Tá? Pessoal, aqui a gente consegue ver que o fundo, praticamente nos últimos 5 meses, vai tirando esse mês aqui de fevereiro, conseguiu acumular reservas. E acredito que no final aqui do semestre a gente vai ter uma distribuição um pouquinho melhor, mas o fundo, enquanto puder, vai continuar fazendo esse tipo de reserva justamente para depois conseguir manter um patamar interessante de distribuição, quem sabe até fazer uma nova emissão. E aqui os spreads da NTNB, então em R$ 91 a gente tem um spread de 2,17 e um spread sem a taxa de administração de menos de 1%. Então talvez aí isso aqui dê um norte para os investidores. Eu não posso fazer nenhum tipo de recomendação de compra nem de venda, e não é, tá? Mas isso aqui dá um norte para você conseguir chegar num preço justo. Para quem quiser estudar um pouquinho mais sobre isso, pesquisa sobre o spread entre fundos imobiliários e NTNB, o spread médio histórico, cruza com essa tabela e aí você vai conseguir chegar aqui em um preço mais interessante. Lembrando que isso é só um dos pontos para conseguir chegar num preço interessante para entrar ou sair do fundo. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Se sim, deixa o like, se inscreve. Lembrando, o Telegram está na descrição do vídeo. Valeu!